apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus por cada um que está aqui nessa manhã. Hoje é a segunda reunião desses 2 dias, um momento histórico, não só para o MGA, mas para toda a Igreja de Cristo. Esses 2 dias, 9 e 10 de junho de 2018, onde estamos celebrando 25 anos para a glória de Deus. Temos aqui também conosco o Ministério Reconciliados com Cristo, o apóstolo Pedro Kelly, que veio com a sua comitiva do Rio de Janeiro. Isso é histórico, está registrado para a glória de Deus, e os anjos estão aqui para ministrar sobre a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus por cada um que esteve ontem, cada um que está aqui hoje, e a terceira reunião será às 6 horas da tarde, tá? Então 9 e 10 de junho, ontem 9 às 18 horas, hoje de manhã, domingo dia 10 às 9h30, e a terceira e última reunião desse mover, desse evento, hoje domingo às 18 horas. Os eleitos do Rio de Janeiro vão ter que voltar, né? Porque a vida continua. E nossa próxima reunião, para terminar esse evento, hoje às 18 horas, amém? A igreja do Rio volta para o Rio de Janeiro, e os que estão aqui em São Paulo, Santo André e de outros lugares, estejam conosco para terminar esse evento às 18 horas hoje, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Para começar esse apostolado, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, nosso Deus! Glória a Deus. Eu tenho uma palavra muito especial, e será um momento especial, único. Essa manhã será marcada na minha vida, na vida de todos nós, e também na vida de um abençoado que está aqui em nosso meio. Para este abençoado, hoje será um dia predestinado, mais que histórico. Amém? 1 Timóteo capítulo 3, o apostolado dessa manhã sairá daqui. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para nos falar sobre esse mover, sobre essa graça de Deus. Estou muito feliz, porque Ebenezer, como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. São 25 anos servindo a Deus, já aconteceu muitas coisas, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. E não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos daqueles que creem para a conservação da alma. Aconteça o que acontecer, não vamos retroceder, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? 1 Timóteo capítulo 3, quem já achou, diga amém. 1 Timóteo 3, versículo 1. 1 Timóteo 3, verso 1, nosso apóstolo Paulo disse, é uma carta ministerial. Paulo escreveu 14 cartas, 10 cartas para as igrejas, ou para a igreja única, né, universal, ou igrejas local, Romanos, Gálatas, Efésios. Paulo escreveu 10 cartas e 4 cartas ministeriais. 1 Timóteo 3,1, Paulo disse, fiel é esta palavra. Se alguém aspira, algumas Bíblias dizem, se alguém deseja, se alguém aspira ao episcopado, uma outra versão, se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja. Olha o que Paulo disse, que interessante, que importante. Ele está dizendo que quando alguém deseja servir a Deus, quando alguém deseja fazer parte do ministério, ele está desejando uma excelente coisa. Ele está desejando algo que nós que já somos da fé, sabemos por que ele deseja pertencer ao ministério. Veja comigo, deixa o Timóteo aberto, veja comigo em Filipenses, alguns livros atrás, algumas páginas atrás. Filipenses, capítulo 2, eu já volto no Timóteo. Filipenses capítulo 2,
versículo 13. Nós que temos o pleno conhecimento da graça do apostolado, sabemos porque Paulo disse que excelente obra deseja. Sabemos por quê. Filipenses 2,13. Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, de conformidade com 1 Timóteo 3,1, aquele que deseja o ministério, ele deseja porque Deus operou nele o querer e o efetuar. Por isso que ele deseja. Alô? Não é por livre arbítrio. Não é uma decisão humana, terrena, carnal. É algo que já estava predestinado. Por exemplo, 1 Samuel 16, Samuel desce na casa de Jessé, que dentre os seus filhos eu escolhi um rei. O rei, que nem sabia que era rei, ou que seria rei, Davi, estava no pasto cuidando de ovelhas. Samuel foi na casa de Jessé, e ele disse para Jessé, o Senhor escolheu um dos seus filhos, e eu quero saber quem que é esse filho. Então veio o primeiro filho, Eliabe, o primogênito, e Deus falou, não é esse, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e o profeta disse para Jessé, acabaram-se os filhos, eu não estou ficando louco, Deus me disse que escolheu um dos seus filhos, tem que ter pelo menos mais um. Ah, tem um aí que cuida de ovelhas, está no pasto, eu nem chamei ele, porque para nós ele é como que um insignificante. Está entendendo? Hã? Você lembra da história de José, né? E os seus irmãos. É assim que funciona. É assim que funciona. 1 Coríntios 1:27, Deus escolhe as coisas loucas. Deus escolhe as coisas que não são. O Jessé mostrou o primogênito para Samuel. Esse aqui é o meu primogênito, Eliabe, homem sábio, culto, 3 diplomas, teólogo. Aí Deus já lhe disse uma bronca. Deus já deu, Samuel, não atentes para a aparência, eu, Senhor, olho o coração. Samuel, não é esse não. Até que chegou Davi. O que eu quero mostrar para vocês é que quando alguém deseja fazer parte do ministério, servir a Deus, isso já é predestinado. Isso é um sinal de Deus. Ele desejar já é um sinal de Deus. Quem está entendendo? 1 Samuel 16, você lê em casa depois, acabaram-se os filhos. Ah, tem mais um aí, chama ele, Davi. Oh! As pessoas desprezam, né? Oh! Oh! Podiam falar, Davi, o profeta te chama, não. Oh! Você aí, você mesmo. Pejorativo, já desdenhando, já menosprezando, tipo assim, Deus não escolheu Eliabe, o primogênito, vai escolher Davi, cuidando de ovelha. E ovelha quando molha, quando seca, quando molha, quando seca, a lã é um cheiro insuportável. Molha, seca, dorme no sereno. E nossa, e o Davi mexia com isso aí. Então se ele cuidava de ovelha, ele cheirava um pouquinho, né? Aquela lã da ovelha é um cheiro que você, sabe? Mas o Jessé pensou o quê? Ah, Deus não vai escolher aquele fedido. Mas era o fedido que Deus tinha predestinado. Alguém diria, você acha que Deus vai escolher José, rapaz? José é incompetente, não sabe nem falar. Eu sou primogênito, eu sou o segundo, hein? Mas José, quem é José? Quem é? Aliás, ele está até preso. Se ele fosse boa gente, ele estava na faculdade agora, não estava preso na cadeia. Mas diga comigo assim, ó, Deus faz tudo ao contrário. Os 3 magos, algumas versões diz também 3 reis, viram uma estrela, vai nascer o rei. Se vai nascer o rei, pegaram uns livros de teologia e tal, e fizeram tal, e chegaram na tese teológica que se um rei vai nascer, vamos todos num palácio. Porque é um rei que vai nascer.
Não é um mendigo que vai nascer, é um rei. Vamos no palácio. Teoricamente não seria assim? Fala para o seu irmão, Deus faz tudo ao contrário. Por quê, hein? Diga para o seu irmão, para que ninguém se glorie perante ele. Também o meu filho Eliabe, primogênito. Ô véia, vem aqui. Fala para eles aí, se não fosse nós também, né? Olha que bonitão que saiu esse primogênito. Olha a altura, olha a beleza, olha a aparência dele. Também se não for... para que ninguém se glorie perante ele. Ah, eu tive um sonho. O que foi? Eu sonhei que tinham 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e eu estou muito assustado, e eu não sei o que quer dizer isso. Não, rei, o faraó pode ficar em paz que eu tenho aqui um mago, eu tenho um médio, eu tenho um bruxo, eu tenho um tarólogo, eu tenho quiromante, eu tenho um necromante, eu tenho quem joga búzios, eu tenho o que você quiser. Eles vão resolver isso na hora, vão decifrar o sonho. Ah, é? É, pode trazer eles. Aí contou o sonho e ninguém... esse eu não sei. Joga as cartas. Chamou a cigana, leu as mãos. Chamou os necromantes. Consultou os mortos. Fez de tudo. Ninguém sabia. Alguém. O faraó, com voz tímida. Eu conheço uma pessoa que sabe interpretar esse sonho aí. Quem? Quem? Pelo amor de Deus, porque ninguém... esses aqui não serviram para nada. Essa teologia aí deles não serviu, não me ajudou em nada. Ah, mas o senhor não vai querer porque... Não, eu preciso que... Ah, mas o senhor não vai... Mas eu preciso... É que ele está preso. Na cadeia, no cárcere. Não, mas eu não quero saber. Se ele sabe decifrar, traz ele aqui. Faz a barba dele, põe roupa nova, dá um banho nele e traz ele aqui. Não é que o homem foi lá e interpretou o sonho? Que Deus era com ele? Não é que as coisas de Deus é tudo ao contrário mesmo? Quem é que iria falar com o presidente da República? Ele não ia aceitar um mendigo logo na primeira instância? Não, ele quer um cientista, ele quer uma pessoa culta, estudada. Ele vai querer uma pessoa que mora na rua, morador de rua, um preso, não vai querer. Então Deus permite que vai se esgotando a capacidade humana. Chama o teólogo, chama o mago, chama o bruxo, chama o gnóstico, chama o esoterismo, chama quem você quiser. Chama o professor de teologia, chama tudo. E ninguém sabia. Porque a interpretação é dada pelo Espírito Santo. Daniel 2:28. Há um Deus nos céus que revela mistérios. Só Deus pode fazer isso. Oh! 1 Coríntios 2:6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não a sabedoria deste mundo, a sabedoria de Deus oculta em mistério. É essa sabedoria que eu estou falando. Então quando alguém deseja o ministério, quando alguém deseja servir a Deus, do lado de cá. Consegue entender do lado de cá? Porque aí é a igreja. Aqui é o ministério. Atos capítulo 2, por favor, abra sua Bíblia. Atos, capítulo 2. Quem já achou, diga amém. 44. Atos 2, 44. Todos os que criam estavam juntos. Quem crê, diga amém. E como é que nós estamos? Juntos. A história se repete. Vira algumas páginas. Atos capítulo 6. Atos 6, versículo 2. Atos 6, 2. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: olha, o ministério está crescendo, a obra está crescendo, está se espalhando. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós, homens, não vou nem falar que é 7. Com eles foi 7, pode ser 3, pode ser 1, pode ser 10, pode ser 50, pode ser 2.
Escolhei, irmãos, dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, porque nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que o Espírito Santo está dizendo? Há o lado de lá e há o lado de cá. Atos 6,4. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Posso até cantar no Miloa, mas o meu ministério é a palavra. Está claro ou não está claro? Eu posso cantar, posso tocar bateria, posso fazer várias coisas, mas o ministério é a palavra. Eu posso viver sem tocar bateria. Eu posso viver sem cantar no grupo de louvor, no ministério de louvor. Mas eu não posso viver sem a ministração da palavra, porque esse é o meu chamado, é o meu ministério. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Esse é o lado de cá. Atos 6, versículo 2 e 3, é o lado de lá. Do lado de lá, a igreja. Do lado de cá, o ministério. Quem está entendendo? Por isso, Timóteo 3,1, quem deseja o ministério, excelente obra deseja. E vale lembrar que os que desejam o ministério já estão aqui, não está lá na rua, pulando carnaval. Ele já faz parte da igreja. Então são 3 estágios. Todos viemos do lado de lá de fora, passamos pela igreja e os predestinados chegam ao ministério. Está claro ou não está claro? Viemos de lá de fora, passamos pela igreja e os predestinados chegam no ministério. Quem entendeu? O José chega ao ministério. O Davi chega ao ministério. Estava lá cuidando de ovelha, não sabia de nada. Davi, estão te chamando. Estão te chamando, Davi. Quando ele chega lá, era para servir a Deus em um outro nível. Vocês servem a Deus, mas do lado de cá é um outro nível. Quem consegue entender? Mateus capítulo 20, Jesus falou sobre isso. Vai para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. Vocês também estão na vinha, que representa o reino de Deus que está em nós. Aqui também faz parte da vinha. É como a obra que eu disse ontem. Um é pedreiro, o outro é eletricista, o outro é pintor, o outro é azulejista. Todos estão na mesma obra, cada um na sua função. Vamos voltar para 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, verso 1. Mais uma vez que eu vou mudar de assunto. 1 Timóteo 3, 1. Se alguém aspira ao episcopado, eu prefiro falar ministério. É mais, tem um maior peso. Episcopado é meio católico, né? Aí já pensa em papa, né? Diga, ministério. Atos 6,4, diga, ministério da palavra. Timóteo 3,1, se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja. Quem recebe essa palavra? Hoje é o dia de alguém que será ordenado e consagrado a pastor aqui, reconhecido diante de Deus, diante dos anjos e diante da igreja, diante de várias testemunhas. Hoje é o dia de alguém, mas amanhã pode ser o seu dia também. Amém, Davi? Amém, amém, José? Nossa, eu estou aqui preso no cárcere. Parece que Deus esqueceu de mim. Eu estou aqui preso, meus irmãos fizeram uma maldade, uma injustiça. Me deram uma pedrada na cabeça, me jogaram numa cisterna. E quando eles iam bater mais, eu me fingi de morto, senão eles iam matar mesmo. Isso porque eram meus irmãos, hein? Aí eles foram embora e me acharam, me levaram como escravo. E eu estou aqui preso. Ai, Deus esqueceu de mim. Tem crente assim, né? Murmurão, reclamão. Parece que Deus não está vendo, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. O Senhor não está vendo que eu estou passando dificuldade, Senhor. Mas já estava predestinado ele ser o governador do Egito.
já estava predestinado. Por isso Jó 42:2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. O homem estava preso, mas já estava predestinado a ser governador. Ele não sabia disso, mas não tem problema, o que vale é o plano e o propósito de Deus. Quem está entendendo? O homem cuidando de ovelha no sereno, um frio lascado. Talvez, nossa, eu estou aqui cuidando de ovelha, também essas ovelhas, você fede mais que cachorro velho. Aí um dia, diga comigo, tudo tem o seu tempo determinado. Aí um dia, né, porque a vida não é de um momento. A vida, como o apóstolo disse ontem, às vezes na Bíblia, de um versículo para o outro, tem anos. Para ler é rápido. Para ler é rápido. Jesus estava na Galileia e ele se achou em Jerusalém. Não é em um minuto da Galileia para Jerusalém, tem um tempo. Tem que andar, às vezes tem que viajar, tem que um navio, um avião, um ônibus. Tudo tem um tempo. Se fosse escrever, e os irmãos do Rio de Janeiro, no MGA, no culto... Mas pera um pouquinho, tem um tempo, tem uma viagem, 6 horas e pouco de viagem, passaram no hotel. A Bíblia, às vezes, não dá os detalhezinhos. Então, Davi estava lá, e um dia, estava lá o Davi, não sei como que ele estava, né? Mas um dia, Deus mandou chamar ele. E o seu dia, Davi, vai chegar também. Como o meu chegou. Cada um tem a sua história. O apóstolo Pedro Kelly tem a história dele, eu tenho a minha história, cada um tem a sua história. Cada um tem o seu chamado. Cada um tem a sua história. Mas uma palavra, independente da história, é a mesma para todos. Quem deseja o ministério, excelente obra deseja. Amor, se você já está desejando ser um pastor, se você está desejando ser um evangelista, pregar a palavra, ministério abençoado, não é apenas entregar um folheto. Entregar um folheto, qualquer um deve fazer isso. No seu trabalho, no ponto de ônibus, no trem, para os seus amigos. Abençoado, você é salvo pela graça, você dá um folheto. Abençoado, você dá um CD. Isso aí é normal. Eu estou falando ministério, de um outro nível. Arregaçar as mangas, não é apenas, aí já não é apenas jogar água na massa. Aí já é conversa com o arquiteto, com o engenheiro. Quem está entendendo? Porque quem joga água na massa, por vezes, não sabe dos detalhes, né? Da planta, né? Sabe? Quem joga água na massa não tem o projeto nas mãos. Ele está jogando uma água na massa, glória a Deus pela vida dele que joga água na massa, que participa da obra, mas o arquiteto e o engenheiro têm a planta, o projeto na mão. Quem está para levantar o alicerce, o fundamento, tem que saber do projeto. Ele precisa conhecer o projeto do arquiteto, do engenheiro. Aí, é para o lado de cá. Quando eu digo para o lado de cá, talvez não é cá, aqui. Pode ser em outro lugar, em outra cidade, em outro estado, em outro lugar. Mas para o lado de cá, Atos 6:4, no ministério da oração e da palavra. Quem está entendendo? Para terminar, 2 Coríntios capítulo 3. Tudo tem o seu tempo, determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo, determinado pelo Pai. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo, determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo, determinado pelo Pai. Eu quero ouvir. Tudo tem o seu tempo, determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo, determinado pelo Pai. Interessante que os que são chamados para o lado de cá, para o ministério, por vezes dão a desculpa de Moisés, por vezes dão a desculpa de Jeremias. Ah, Senhor, Moisés, eu sou pesado de língua, Senhor, manda outro, manda eu não, porque eu sou filho de baiano, hein? Sou filho de baiano, com pernambucano, eu já... e raspa a faca no...
Manda outro, porque comigo, Senhor. Ô Moisés, quem fez o surdo? Ô Moisés, quem fez o mudo? Quem fez o cego, Moisés? Não sou eu, o Senhor? Jeremias, Senhor, sabe o que é? Eu sou eu não sei. Manda outro. Jeremias, as nações te dei por profeta. Eu te santifiquei no ventre da madre, Jeremias. Você quer mudar o meu plano agora? Jeremias, isso aí eu arrumo rapidinho. Uma unção do Espírito na sua vida resolve isso rápido. Aliás, eu conheço pastor que no normal é gago, mas pregando é unção do Espírito Santo pura. Não gagueja. Eu conheço pastor tímido, mas quando a unção vem... 1 Samuel 10:6. O Espírito do Senhor virá sobre ti e serás transformado em um outro homem. Quem recebe essa palavra? É assim que Deus faz. É assim que Deus faz, irmão. Ô Jeremias, não precisa ficar com medo não. Moisés, não precisa ficar com medo não, Moisés. Ô Paulo, ninguém te fará mal algum. Eu tenho muito povo nessa cidade, fale e não te cales. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer algum mal. Eu sou contigo. Para estar do lado de cá, parte de Deus. Filipenses 2:13, que coloca o querer no seu coração, na sua mente. Você começa a querer pregar, a pensar. É assim que começa. O chamado começa por um pensamento, por uma vontade, por um desejo. E começa entregando um folheto, e começa falando para um, de repente já fala para dois. Quando vai ver na sala da casa dele já tem 10 pessoas ouvindo ele. E o negócio vai fluindo naturalmente. Por que que é assim? 2 Coríntios 3, versículo 5. 2 Coríntios 3, verso 5. Nosso apóstolo disse: não que sejamos capazes por nós mesmos. Ah, pastor, aí já alivia um pouco, né? Eu estou pensando pastor, porque eu não sei. Pastor, não, você não sabe, eu também não sei. Eu também não sei. Não, você sabe sim, porque você... Não, eu também não sei não, abençoado. Você não sabe o frio na barriga que dá quando vem aqui, né, moço? Dá uma vontade de ir no banheiro fazer xixi que você nem imagina. Quando não dá as outras vontades. Né? E glória a Deus por isso aí, porque isso aí é um sinal que o temor de Deus está na sua vida. Afeta, abala até a sua carne. Oh! O temor do Espírito Santo de fazer a coisa certa e de não errar. O temor é tanto que dá vontade até de ir no banheiro. Aí você vai. Aí foi. Aí passa 15 minutinhos, tá lá à vontade de novo. Vamos de novo. Você vai. Ah, agora, né? Tá bom. Aí quando vai chegando pertinho, dá vontade de novo. Ah, agora eu não vou de novo, não. Agora vai assim mesmo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa como ser humano agora normal. Às vezes dá uma dor de barriga que você nem imagina. Não dá, moço? Às vezes dá uma dor de barriga mesmo, literalmente. Por que dá dor de barriga e não dá dor no joelho? Por que dá dor? Eu tenho a resposta, eu tenho. Por que dá dor de barriga e não dá dor no joelho, não dá dor na coxa, não dá dor na perna, não dá dor no braço? Por que é dor de barriga? Por causa de João 7,38. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu cotovelo, do seu ventre, fluirão rios de água viva! Rios de água viva aqui! É aqui que o Espírito se manifesta. Do seu ventre fluirão rios de água viva. Rios!
Pensa numa gota d'água. Pensa numa colher de água. Pensa num copo d'água. Pensa numa caneca d'água. Pensa num balde d'água. Pensa em um rio. Não, mas Jesus disse que são rios. Dentro desse corpinho que você está vendo aqui. Aí dá dor de barriga mesmo, irmão. Não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Dor de barriga é até pouco. Rios passando aqui. 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa. É Paulo falando, hein? O homem que foi até o terceiro céu. O primeiro e único a receber a revelação plena da graça de Deus em Cristo. Ele falou, olha, isso não parte de mim não, hein? Vocês estão achando que eu que sou inteligente, que eu sou estudado, que eu sou esperto? Isso não vem de mim não. Já para quebrar a idolatria, né? Oh, Paulo, não, isso não vem de mim, irmãos. Vocês que não sabem, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Levante a mão e diga, minha capacidade vem de Deus. Eu não ouvi. Agora só quem crê mesmo. Sua capacidade, Alessandro. Sua capacidade vem de Deus. Apóstolo, sua capacidade vem de Deus, eu reconheço. Ministério de louvor, reconciliados com Cristo, a capacidade de vocês vem de Deus e eu reconheço. Glória a Deus por todos vocês. Porque eu vejo Deus em vossas vidas. Para mim está claro. 2 Coríntios 3:6. Ele nos fez também, além de te salvar, além de te dar o seu Espírito, além de te justificar, além de te santificar, além de com uma só oferta te aperfeiçoar para sempre, Ele te fez também ministro de uma nova aliança, não da letra. Não adianta ficar decorando em casa o que você vai falar à noite. Está claro ou não está claro? E o dia que fui pregar na Igreja Batista? Aí eu peguei, eu tenho várias Bíblias, né? Aí eu tenho uma Bíblia importada, a da boa mesmo, capa bonita, da boa mesmo. Aí fui pregar na Igreja Batista, fui lá na minha estante, tem várias Bíblias, falei, hoje eu vou levar essa aqui é da boa, vou levar essa. Levei a Bíblia, fizeram louvor, fizeram tudo os protocolos, aí depois, agora com vocês, o apóstolo Marcos Gomes, eu sentado a Bíblia do lado. Por favor, apóstolo Marcos Gomes. Quando eu fui levantar, que eu fui pegar a Bíblia, eu ouvi uma voz. Deixa a Bíblia aí. Isso ninguém ouve, mas para mim, toda a igreja ouviu. E eu não sabia onde pôr a cara quando Deus mandou deixar a Bíblia na cadeira. Com vocês, apóstolo Marcos Gomes. Eu levantei, quando eu fui pegar, deixa a Bíblia aí. Eu disfarcei a mão e fui indo para o púlpito. E eu queria que demorasse um mês dali até aqui, para que ele me explicasse, porque que ele mandou deixar, sabe a conversa, né? Fala, Senhor, mas eu já preparei e tal, né? Aí dali até aqui eu fui assim, ó. Senhor, mas está tudo, o senhor mandou deixar. E ninguém sabia, só eu e Deus, ninguém sabia. E eu saí dali e vim 2h30 pregando, ensinando sem a Bíblia. Os teólogos falaram para a pastora assim, aonde ele aprendeu isso? Qual o curso teológico que ele fez? O que me ensinou e o que me ensina é o mesmo que ensinou Elias, Eliseu, Moisés, Samuel, Isaías, Jeremias, o apóstolo Paulo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Aí eu entendi que não adianta vir com Bíblia bonita. Aí eu venho com essa aqui, tudo pregada de durex. Com essa aqui ele não reclama. Mas aquela ele falou, deixa a Bíblia aí.
Mas vocês precisavam ver, irmão. Não dá pra... É que o povo não percebe isso. Eu sentado, a Bíblia assim, ó. Com vocês, o pastor Marcos Gomes, deixa a Bíblia aí, eu pus a mão e... A minha cara deve ter ficado vermelha, amarela, preta, roxa. Porque eu fui pegar a Bíblia, pus a mão e tive que disfarçar, né? E... 2 Coríntios 3:6, ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. O Espírito que vivifica, o Espírito que te dá vida, o Espírito que Jesus disse em João 16:13, ele vos ensinará toda a verdade. O Espírito que Jesus disse em João 14:26, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito que Paulo disse em Coríntios 2, não recebeste o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudesse conhecer gratuitamente o que é dado por Deus. É esse Espírito, Espírito Santo. Cadê o abençoado Heitor Fonseca? José Heitor Fonseca, por favor, passe à frente. Apóstolo Pedro Kelly, me ajude, por favor. Eu quero fazer a ordenação e consagração desse homem. Cadê para recitar? Cadê o papel para recitar? Tá aí? Vamos recitar, por favor. Por favor. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Oi. Então já põe aí 5 minutinhos, 10 no máximo, ele já fala, tá? Igreja, vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer essa consagração e ordenação pastoral diante de Deus, diante dos anjos e diante da igreja, dos santos. José Heitor Fonseca veio do Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Esse momento é único para ele, porque um dia eu tive esse momento, o apóstolo teve esse momento. Um momento onde o ser humano, o crente, passa para um outro nível da fé. É uma outra vida, uma vida mais sublime, onde diz 1 Coríntios 4:2 que é necessário que aqueles que servem a Deus se achem fiel. E para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer essa ordenação. Para que ele seja usado lá na região dele, para que Deus manifeste a sua glória sobre a vida dele, e que ele seja um vaso tremendo usado na mão de Deus. Paulo disse para Timóteo, e serve para a igreja: quero, pois, que os homens levantem mãos santas, sem ira e nem contenda, e orem em todo lugar. Levante suas mãos sobre esse abençoado aqui. Feche seus olhos, pastor. Senhor meu Deus e meu Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, manifesta o teu poder sobre a vida desse homem, porque o Senhor que escolheu a Moisés, o Senhor que escolheu a José, o Senhor que escolheu a Daniel, o Senhor que escolheu ao apóstolo Paulo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para a tua glória e em nome de Jesus Cristo, eu consagro e ordeno esse homem ao ministério, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, como Paulo disse: desperte o dom que há em ti por imposição de mãos, o qual te foi dado por profecia, para a glória de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, para a edificação da igreja, porque Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a sua ordenação pastoral ao ministério, para que sirva a Deus e à igreja em um nível mais excelente, como um homem de Deus, consagrado a Deus, ungido por Deus, não com óleo terreno, mas com óleo do Espírito Santo, que só Deus pode dar. Testifica, Senhor, pois está escrito que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Manifesta a tua glória
glória, em nome de Jesus Cristo, sobre a vida deste homem, assim como o Senhor foi com Davi, com Moisés e com tantos outros, pois eu não me canso de dizer que Tu és o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre, e isso para a glória de Deus. Apóstolo, por favor, a sua oração, eu preciso dessa oração e reconheço como um homem de Deus. Senhor nosso Deus, Abba, Pai. nosso Pai, esse momento já estava escrito desde antes. Glória a Deus. E aqui estamos dando sequência a todo esse trabalho que Tu predestinaste Abba, Pai. em nossas vidas. E nesse momento, junto com Teus filhos, junto com o nosso apóstolo Marcos e Glória toda a a Deus. igreja, nós aceitamos, nós ordenamos diante dos anjos de Deus Abba, a Pai. ordenação de Zé Heitor como pastor. Abba, Pai. E nós declaramos que no abrir de sua boca ninguém despreze Eu o recebo. dom que há nele e que seja reconhecido Eu recebo. o teu poder nas Amém. palavras de Zé Heitor. Então, Abba, Senhor, Pai. muito obrigado, Senhor, por mais um a defender a tua palavra, a tua Graças a verdade, Deus. a tua graça, o teu pacto que foi assinado com sangue lá na cruz e que tem sido desprezado por muitos, mas tu estás no controle de todas as coisas. E nesse momento ordenamos ao pastor Zé Heitor Glória a conosco, Deus. para a honra e glória do teu nome, Abba, Pai. que a igreja o reconheça e que no abrir de sua boca a tua palavra seja revelada a teus filhos, em nome de Jesus. Amém. 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 Igreja, compartilhem conosco nesse momento, levante as mãos sobre ele Glória a Deus. e digam assim: irmão José Heitor, Irmão José Heitor, como igreja de Cristo, como igreja de Cristo, nós te recebemos nós te recebemos como um pastor como um pastor levantado por Deus, levantado por Deus, ungido por Deus, ungido por Deus, com o Espírito Santo. como Espírito Santo. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua Nós vida. te amamos em Cristo. Nós te amamos em Cristo. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. A cobertura de Deus. Pode se assentar, igreja. Pastor, o pastor ele quer recitar algo, porque ele é um poeta também. Eu recebo como poeta. Quero recitar um poema. Ah, tá aí? 25 anos do MGA. Então, o título é... Ele vai recitar um poema pelos 25 anos do MGA. Por favor, pastor. Eu vou tirar os óculos por causa que... Os óculos é para longe. Graça e paz, abençoados. Então, os 25 anos do MGA. Já são 25 anos de graça e apostolado, ministério abençoado, aonde ponho o meu pé, um movimento de fé, sem ter distinção de raça, que vem anunciando a graça na cidade de Santo André. Sem palavras eruditas, num simples vocabulário, um feliz aniversário, desejo neste momento, ao ver o seu crescimento, por este Brasil afora, um povo que a Deus adora, sem orgulho e fingimento. E neste seu crescimento, a milhares ultrapassa, somente vivendo em graça, o povo de Deus eleito, predestinado e perfeito. Portanto, em versos declaro que neste momento raro venho com todo respeito. Com todo respeito presto minha singela homenagem, é um misto de coragem e de grande devoção, pois abro meu coração saudando este apostolado, e quem é predestinado recebe a ministração. Amém, obrigado. Nosso poeta em graça. Olha lá. Glória a Deus. Lindo, maravilhoso. Pastor José Heitor, nós te recebemos como pastor diante de Deus dos anjos da igreja. Amém? Glória a Deus. Mais uma salva de palmas por esse homem de Deus que veio do Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul. Tá aí já? Obrigado, pastor. O pastor Marcos Felipe, de MGA Macaé, ele já está aí ao vivo? Igreja, só um minutinho, estamos já no final, tá?
Pastor Marcos Felipe. Facebook ao vivo, abençoados de Aracaju, Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Me desculpem os estados e cidades que eu esqueci. Glória a Deus por todos vocês. Manaus, Amazonas, Espírito Santo. Glória a Deus por todos vocês que estão agora ao vivo acompanhando esse mover do Espírito Santo. Pastor Marcos Felipe. Graça e paz, pastor. Pastor Marcos Felipe. Pode falar, pastor. Vamos ver se dá para pelo menos ouvir a voz um pouquinho. Pode falar, pastor. Dá uma saudação para a igreja aqui. Desejar que esses 25 anos se multipliquem cada vez mais. Desliga o seu ao vivo, pastor. Para não dar microfonia. Desliga o seu ao vivo. Aí você pode falar. Desliga o seu ao vivo. Desliga o seu ao vivo para não dar microfonia. Isso. Melhorou. Dá uma saudação para a igreja. Bom abençoado, tudo bem? Pastor Marcos Felipe de Macaé, Rio de Janeiro. Pode falar, pastor. Que vamos desejar esse povo que o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 13 e 14, que nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, para que atinjamos a maturidade. Essa é a vontade do nosso Deus. Pastor Pedro, pastores que estão aqui, o povo de Macaé. Esse ano ainda não consegui estar presente, mas é a vontade de Deus no próximo ano nós comparecermos. Hoje à tarde nós estaremos cultuando aqui em Macaé. E nós desejamos que a graça de Deus ela seja inunda o nosso Brasil, através de homenagear as igrejas que compõem este corpo maravilhoso que é a graça de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo ele possa trazer a sua revelação àqueles que ainda não foram alcançados por esta graça maravilhosa. Nós sabemos que o Brasil necessita de ter a revelação para que haja crescimento, para que todos nós possamos alcançar esta maturidade. Nós sabemos que no coração de Deus, com certeza, existe este propósito. E Deus levantou homens como o apóstolo Marcos Gomes, bispo Cordélia, todos nós que fomos levantados, que fomos resgatados da lei, né? E que Deus colocou em nossos corações esta graça maravilhosa para trazer esta transformação ao mundo cristão, para que todos possam ver que o propósito de Deus jamais foi frustrado. Amém. Jamais frustrou o propósito de Deus. Sinta-se abraçado por Macaé, oramos por vós, para que se multiplique este ministério cada vez mais. O nosso desejo é ver esta comunidade, este espaço triplicado, quadruplicado, que Deus tem um espaço muito maior a Santo André. Nós perpetuamos estas verdades na vida dos irmãos, para a glória de Deus. Um abraço, povo de Santo André. Um grande abraço a todos nós. Esse é Pastor Marcos Felipe, meu xará. Glória a Deus pela sua vida. Mais palmas ao pastor lá de Macaé, Rio de Janeiro. Lá da terra de vocês. Te amamos, pastor. Grande abraço. Abençoados, vamos terminar a reunião da manhã
Nossa próxima reunião às 6 horas da tarde, tá? Eu gostaria muito que o Ministério Reconciliados com Cristo viesse cantar aquela música Glorifiquemos ao Senhor e pôr fogo aqui nessa seara. Quem concorda, diga amém. Nossa próxima reunião, depois do louvor aqui, às 18 horas. Não vão embora, que nós temos aqui no salão de cima os nossos comes e bebes, hein? É o nosso almoço, tá bom? Então quem veio de longe não vai embora não. E quem está de perto também não vai embora, tá? Tem um bolo lá em cima, tem comida, tem comes, tem bebes, tem comunhão. Tem a colombiana tocando pandeiro. Ronaldo, os microfones deles aí. Glória a Deus. E vamos glorificar o Senhor. Vamos ficar de pé e terminar esse culto, essa reunião, com o Ministério Reconciliados com Cristo. Vamos agradecer a Deus antes. Levante as mãos, abençoados. Digam: Senhor, nós te agradecemos e em tudo te damos graças, porque todas as coisas têm colaborado para o nosso bem. Digam: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te reconhecemos em nossas vidas, pois só o Senhor é Deus. Como igreja de Cristo, guardamos a unidade do Espírito, no vínculo da paz, pois essa é a graça, e esse é o apostolado. Essa é a vontade de Deus, que toda a igreja viva em comunhão. Amém? Dá um abraço bem forte no primeiro que você vê do seu lado aí, ó. Dá um abraço nele aí. E vamos glorificar o Senhor. Depois do louvor, todos podem subir para o salão de cima.
Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br. Sofia, cadê seu pai? Seu pai. É aí em cima, Zé. Pensei nisso também. As imagens. Vai pro meu perfil. Ó. Olha aqui. Olha essa performance, pai. Cadê a... Marilena, Marilena. Marilena, a senhora vai na cozinha? A senhora vai na cozinha? Isso. Daí, ô, Edinho, olha. Então, muito devagar.